Boa noite. É uma alegria encontrar com os companheiros de caminhada, com irmãos e amigos da mesma doutrina, do mesmo entendimento, da mesma busca, da mesma vontade de ser melhor. Mesmo sendo dessa forma remota, de uma forma virtual, é um encontro. E somos, como sempre, abençoados por termos esse instrumento que nos aproxima, mesmo estando fisicamente distantes. As nossas quartas-feiras são dias de encontro. Encontro na casa, encontro presencial, e que estudamos um pouco do nosso Evangelho, do Evangelho de Jesus. Como estamos vivendo um momento extremamente atípico nas nossas vidas, um momento que, claro, que não foi um acidente, esse acontecimento, não foi por acaso, esse acontecimento foi mais uma bênção de Deus para que nós avançássemos, para que nós nos tornássemos indivíduos um pouco melhores, um pouco mais completos, um pouco mais lúcidos, um pouco mais humanos, um pouco mais cristãos, um pouco mais solidários, não solitários, solidários, um pouco mais paciente com os outros. Por que eu falo isso? Nós estamos sendo alvo de inúmeras notícias, muitas, quase todas, antagônicas, desencontradas. Sobre o mesmo acontecimento se ouve, se lê muitas coisas diferenciadas e até opostas. Nós vemos nesse momento que é de sofrimento pleno, de muita dificuldade para muitas pessoas que têm mais carência financeira, que têm trabalhos que exigem que elas saiam diariamente, que não possam fazer a quarentena e agora forçosamente estão em casa, às vezes casas pequenininhas, com muitas pessoas. E nós vemos irmãos nossos se aproveitando desse momento para vender gêneros de primeira necessidade, alimentação, por valores bem mais altos do que vinha. Então, toda essa retrospectiva, toda isso que eu falo, a intenção é que a gente traga o maior número possível de nuances desse momento para que se possa ir detalhando cada uma delas, e entendendo cada uma delas, e tentando gerenciar ou conviver ou entender o que está acontecendo. Mas aí alguém pode dizer, e é bem pertinente, mas nós não temos conhecimento, nós não temos orientação, nós não temos aonde buscar condições para entender esse momento que nós estamos vivendo. Mas aí nós vamos lembrar, é um engano. Nós temos um manual que nos acompanha no dia a dia, que é o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que desde que Allan Kardec compilou com a orientação dos espíritos, desde 1864, ele nos traz a cada capítulo, a cada item, ensinamentos para a nossa vida presente. O nosso Evangelho, ele não é uma letra fria de algum livro escrito por alguém há quase 200 anos atrás. Nós podemos hoje dizer
que a forma de expressão, que alguns vocabulários, sim, são diferentes dos nossos. Mas a orientação é para hoje, para agora, para um dia muito feliz, para um dia muito pleno, para um dia muito difícil, para uma pandemia, para uma alegria. Nosso Evangelho traz isso. E hoje, pensando nessa nossa conversa, qual seria o capítulo do Evangelho que abordaríamos? Todos eles, todos, porque todos nos trazem. Começando lá do início do Evangelho, quem é Jesus? Jesus é o nosso mestre, ele esteve aqui conosco. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Jesus nos cuida. E aí, folheando, lendo o Evangelho, o que nós vemos? Que a nossa evolução se faz ao longo dos milênios. Nós não fomos criados como hoje nós estamos, prontos, com essa aparência física, nesse mundo físico que nós vivemos. Nós fomos todos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição e à felicidade plena, mas através da nossa evolução, que é guiada pelo nosso livre arbítrio, que quando Deus nos fez, já colocou dentro da consciência de cada um de nós. Então, sendo assim, estas situações, elas fazem, sem sombra de dúvida, parte da nossa caminhada. Cada vinda ao nosso planeta, cada vez que nós assumimos um corpo físico, essa reencarnação é cuidadosamente, criteriosamente planejada por nossos mentores, com a nossa participação também, de uma maneira a nos acrescentar. Cada reencarnação tem o que nós precisamos e o que nós merecemos. Então, este momento de insegurança, muitas vezes de tristeza, de rompimento com a nossa rotina, não foi um fato ocasional, ele já estava planejado. E se nós seguirmos olhando o nosso Evangelho, lendo, como a gente faz no dia a dia em casa, nós vamos chegar lá no Sermão da Montanha, que é velho, conhecido nosso. E só um parentezinho para lembrar o que Gandhi disse, que se toda a literatura ocidental fosse perdida, ficando o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido, porque ali tem tudo que precisamos saber. Mas vamos nos deter um pouquinho nas bem-aventuranças. O que Jesus nos disse? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriam, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque esse é o vosso grande galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Só essa partezinha do Sermão da Montanha já nos mostra, com as bem-aventuranças, o que nós estamos sentindo agora e qual vai ser o nosso depois que isso tudo passar, conforme a maneira que nós nos comportarmos e vivermos e sentirmos esse momento. Um outro
pedacinho que muito me chamou a atenção quando eu pesquisava no Evangelho, é aquele que diz: se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. Jesus disse: aprendam o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém, eu digo que resistam ao mal que lhes queiram fazer. Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. E se alguém tentar tirar sua túnica, entregue também seu manto. E se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, anda ainda com ele mais 2000. Procura dar para aquele que lhe pede, e não rejeita nunca aquele que lhe pedir emprestado. Então, esse dar a outra face, entregar a túnica e o manto, é o nosso grande desafio agora. Nós vamos ter, porque não é o bater físico, não é o tirar a nossa roupa, é sermos diferentes, e diferentes melhores. Hoje nós somos não convidados por Deus, mas convocados por Deus a olhar para dentro de nós, a pôr um grande espelho na nossa frente e fazer essa avaliação com muita justiça, muito critério, muita fé que precisamos melhorar e ver cada uma das nossas emoções, cada um dos nossos sentimentos, cada um dos nossos pensamentos durante toda essa situação de tristeza e de medo. Isso é dar a outra face. É ver que nós podemos sim ser melhores, que nós podemos sim amar mais. E o amor não são palavras, o amor são atitudes, são gestos. Mesmo que não sejam presencial, a nossa oração pelo nosso planeta, o nosso pedido pelos nossos irmãos, é o amor que nós estamos demonstrando. E nós, sim, vivemos um momento rico de darmos um salto evolutivo, de nos mostrarmos, de dizer para Deus: olha, muito obrigada pela oportunidade que tu nos deste. Muito obrigada por estar encarnada nesse planeta, que não é o lugar mais fácil para se viver, nós conhecemos bem. Mas muito obrigada, porque a minha evolução aconteceu. O meu amor se tornou mais robusto, a minha aceitação das pessoas se tornou mais plena, maior. O meu conhecimento sobre mim mesma também, paralelo a isso tudo, sem nós nos conhecermos, nós não avançamos. Então, por mais incoerente que possa parecer, nós somos, sim, beneficiados mais uma vez pela vida, beneficiados mais uma vez por esse Pai de pleno amor, que o filho, se não aprende pelo amor que ele dá, vai aprender pela dor. E nós estamos aprendendo. Mesmo vendo algumas coisas muito tristes, vemos coisas maravilhosas, vemos pessoas sendo melhores, dando a outra face, entregando além do manto, entregando a túnica, caminhando mais de 2000 passos. E é essa a grande razão desse acontecimento. Agradeço aos que tiveram paciência para me escutar. Eu ainda não sei lidar com essa tecnologia, mesmo seja um telefonezinho celular, mas espero, de alguma maneira, ter feito companhia, ter ajudado a preencher esses momentos nas casas de todos os companheiros de doutrina. Muito obrigada, que assim seja.